Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre leitura, com micrômetro. Micrômetro esse com aproximação de 1/100º de milímetro, ou seja, 0,01 milímetro. E aí no caso a gente vai estar analisando justamente essa imagem, para verificar justamente qual a medida específica que ele está nos dando enquanto leitura. Uma análise importante, para ficar atento quanto ao micrômetro é justamente analisar a questão da sua faixa principal, que é justamente essa aqui, O micrômetro ele funciona por meio de um tambor, que é esse elemento aqui, o qual ele pode ser girado, Então ele tem um avanço linear tanto para a esquerda como para a direita. Para a direita aumentando a amplitude e para a esquerda diminuindo a amplitude, de medição dele. E esses instrumentos eles acabam tendo uma limitação, levando em consideração uma faixa específica. Exemplo, eu posso ter um micrômetro que mede de 0 a 25 milímetros, um que mede de 25 a 50, 50 a 75, e assim sucessivamente, levando em consideração também o tipo do micrômetro, se vai ser um micrômetro para profundidade, um micrômetro externo, interno. Normalmente eles trabalham com essa característica. Alguns até possuem sistemas de medição intercambiável, enfim. Mas aí no caso é sempre importante analisar essa questão da escala principal do micrômetro. Nesse caso aqui, como vocês podem observar, a escala está aparecendo aqui 50, 55, 60 milímetros. Então ele pode ainda ter deslocamento para a direita, ou para a esquerda, diminuindo a amplitude, como eu falei. E é sempre importante ter essa análise porque é o que vai estar determinando ali a base para a medida. Bom, nesse caso aqui, a gente pode observar, esse instrumento, ele está marcando aqui, pegar aqui só essa linha aqui, 55 a 60. Se a gente for observar as divisões aqui em cima, a gente tem 10 divisões. Ou seja, se de 55 para 60 representa 5 milímetros e a gente tem 10 divisões aqui, significa que se a gente pegar 5 milímetros e dividir por 10, que são as 10 divisões, a gente vai chegar a relação por divisão de 0,5 décimos de milímetro. Então, para cada divisão dessa daqui, representa 5 décimos de milímetro. Então, do 55, passado essas 10 divisões, a gente vai estar chegando aqui no 60, e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Esses 5 décimos de milímetro, eles estão contidos, ou ele está contido, nas divisões aqui do tambor. Esse tambor ele possui 50 divisões, ou seja, cada uma dessas divisões do tambor representa 0,01 milímetro, ou seja, 1/100º de milímetro. Então, a gente consegue ter a informação na escala principal e depois o valor final, observando a coincidência aqui no tambor. Vamos observar aqui esse valor, para tirar as dúvidas. Bom, o primeiro ponto aqui que a gente tem que ficar atento é qual é a divisão, que a linha aqui perpendicular do tambor ele já ultrapassou. Ou seja, que divisão é essa aqui? Que linha que representa esse daqui? Se a gente for observar aqui cada divisão dessa daqui intermediária, são essas aqui que eu estou marcando, elas representam 1 milímetro inteiro. Então aqui a gente tem 60, para essa linha aqui. E levando em consideração a intermediária, aqui a gente vai ter 61, 62 e 63 milímetros. Então, nesse caso, aí, ele já passou de 63 milímetros. Então, ele passou de 63 e está antes de 63,5, que seria esse traço menor na sequência. Só que ele não está aparecendo, então, nesse caso, aí, a gente só tem até então 63 milímetros. Mas 63 milímetros não é toda a informação referente à medida. A gente agora precisa identificar que linha é essa aqui que ele está coincidindo. E aí é onde a gente vai observar aqui no tambor. Então 63 milímetros guarda esse valor e agora é só observar aqui no tambor. Se a gente for observar, essa linha aqui de baixo ela representa o 20 e a linha de cima, que é o que ela está coincidindo, é o 21. Ou seja, 21 centésimos de milímetro. Então, nesse caso aí, a gente já tem 63 milímetros e agora vai somar com mais
0,21 milímetros, né? Então, a medida que esse micrômetro está marcando é 63,21 milímetros. Essa aqui é a marcação, tá bom? Um detalhe importante, né? Não é toda vez que a medida ela vai coincidir perfeitamente como está ocorrendo aqui, né? A aproximação desse instrumento é 0,01, ou seja, a menor medida possível que ele consegue medir, né? Ou seja, ele só consegue medir a cada 1/100. Então, pode ser que você pegue, exemplo, uma peça, vamos supor que ela tenha 63 milímetros, 215 milésimos de milímetro, né? Então, eu não conseguiria medir perfeitamente com esse instrumento. Eu teria até como ter uma noção aproximada do valor, mas eu não teria a certeza da medida final, né? Então, nesse caso aqui, como ele está justamente pegando na linha, coincidindo exatamente na linha, a gente já tem aqui a certeza que a medida é essa aqui, 63,21 milímetros, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Mais um vídeo aí referente à leitura com micrômetro, né? A medida que a gente vai estar vendo é essa, e esse micrômetro ele é um micrômetro milesimal, né? Para quem viu o último vídeo, a gente trabalhou com uma análise de micrômetro centesimal, né? Nesse caso aqui ele é milesimal, né? Ou seja, a aproximação dele é 0,001 milésimo de milímetro, né? Então ele consegue medir com precisão a cada 1 milésimo. Bom, e quem dá essa informação milesimal é justamente essa marcação aqui em cima, né? E aí a gente vai falar sobre ela aí no decorrer do vídeo, tá bom? Tratando da lógica, né, de medição com micrômetro, né? A gente não tem tanta mudança em relação ao centesimal, já que a gente se baseia inicialmente também pela escala principal, que é essa aqui, e depois faz a análise no tambu. E por último, da marcação milesimal, que é essa aqui. Bom, aqui o detalhe da marcação principal, né? Aqui a gente está aqui marcando 0 milímetro, né? Ou 0, né? Então aqui do 0 a gente tem o segundo traço na sequência, né? Que vai estar marcando 0,5, o intermediário 1 milímetro, 1,5, 2 e assim sucessivamente, né? Então a marcação desse traço aqui maior, ele representa 3 milímetros, né? E esse aqui menor, 3,5, né? Então o primeiro ponto é identificar que a gente já tem 3,5 milímetros, né? Então a gente vai pegar 3,5 milímetros e vai deixar aqui anotado, né? Então a gente já tem 3,5 milímetros, né? Depois vai pegar esse valor e somar com as coincidências, né? Tanto do tambor quanto da marcação para milésimo. Nesse caso aqui, o que a gente vai observar? Qual é o traço que ele está coincidindo? Aqui, o traço é justamente esse aqui. Aqui no tambor, se a gente for pegar pela marcação aqui que já está gravada, tem 40 centésimos, né? Então aqui na sequência a gente tem 41, 42, 43. Então a gente tem 43 centésimos, né? Então a gente vai ter 3,5 mais 43 centésimos, né? Ou seja, 0,43. Então aqui já é um valor aqui para a gente somar. E o próximo valor na sequência seria justamente a coincidência aqui da escala para milésimo. Só que como ele está marcando exatamente 0,43, observa que quem está coincidindo na escala milesimal é o zero. Ou seja, se a gente fosse seguir a lógica, a gente ia somar 3,5 mais 0,43 mais 0. Ou seja, que daria 3,93 centésimos de milímetro, né? Então, se você observar, não tem nenhum outro valor coincidindo aqui na escala de milésimo, porque ele está exatamente coincidindo aqui já no 0,43. O que poderia ocorrer era dessa linha que ela não está coincidindo perfeitamente, e aí a gente teria uma outra linha aqui coincidindo na escala de milésimo. Exemplo, vamos supor que fosse o 6 que estivesse coincidindo. Então a gente teria a marcação aqui do 0,43 e iria somar também com 0,006 milésimos de milímetro. E aí a gente somaria tudo e teria o valor final. Mas aí nesse caso não preciso somar a parte da escala de milésimo porque ele não está coincidindo nenhum valor, né? Então aqui a gente para aqui no 0,43. Então a gente, para esse valor final, a gente tem 3,5 milímetros mais 0,43 centésimos de milímetro, né? Então, fechando aqui a soma,
né, a gente fica com o valor de 3,93 centésimos de milímetro, né? Então esse aqui é o valor final, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, mais um vídeo aí da parte de micrômetro, né? Leitura com micrômetro. Hoje a gente volta para uma leitura com o micrômetro centesimal, né? E esse aí é bem interessante porque ele acaba gerando uma pegadinha, né? Para quem vai interpretar, né? Tem que ter bastante atenção para esse tipo aqui de leitura. Bom, se seguir a lógica referente a esse tipo de medição, não tem problema nenhum, você identifica o valor tranquilo. Mas se você for desesperado, acaba errando, né? Você vai fazendo alguma seleção, algum concurso. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, aqui a gente já observa que ele está marcando da escala a partir do zero, né? E aqui esses valores aqui da parte de cima da escala principal, eles representam os valores inteiros. Então aqui a gente tem 0, e esse traço aqui na sequência, ele representa o 1. Né? O traço aqui de baixo, ele representa o 0,5. Né? Então a gente tem 0, meio milímetro, 1 milímetro e assim sucessivamente. Então o que acontece? Se a gente for observar só a escala principal, a gente já pode dizer, a gente tem aqui já 1 milímetro. Só que tem que ficar atento para verificar se realmente já tem 1 milímetro, né? Senão você vai pegar aqui que tem 1 milímetro, vai somar aqui com o valor da escala, que aí no caso aqui ele está dando 49, vai somar com 49 e vai identificar que ele tem 1,49. Só que não é verdade. O que acontece? A identificação desse micrômetro, né, e tem muitos micrômetros que são assim mesmo, tem essa marcação aqui na diagonal, né? Então o traço ele já aparece, né, na diagonal quando você já vê o traço aqui da intermediária, né? Ou seja, eles acabam ficando aqui alinhados, né? Então isso aí é que acaba às vezes causando dúvida. Então nesse caso aqui, o que acontece? Ele já passou de meio milímetro, com certeza. A dúvida é justamente se ele passou de 1 milímetro ou não, né? Então observa o seguinte, como os valores aqui de marcação do tambor, eles vão dar a relação de a cada meio milímetro, né? Ou seja, a cada 5 décimos, já que ele possui 50 divisões e cada uma representa 1 centésimo. Observa o seguinte, se esse micrômetro ele estivesse marcando exatamente 1 milímetro, o que é que iria acontecer? Esse traço do zero aqui, ele estaria coincidindo exatamente na linha principal, né? Então esse traço aqui do zero, ele estaria coincidindo na linha principal. Aí a gente teria 1 milímetro exato. Só que o que é que está acontecendo? O traço que está marcando, ele está antes do zero que leva em consideração uma volta completa, ou seja, ele está marcando ali no 49. Então nesse caso aí, significa que a gente já tem 5 décimos, né, que é dessa marcação de baixo, então a gente já tem 0,5 mais a identificação da marcação aqui, que é 49. Então a gente tem 0,5 mais 0,49. Ou seja, nesse caso aí a gente tem 0,99 centésimos de milímetro, né? Então falta apenas 1 centésimo para chegar no milímetro. Então, nesse caso, ainda não tem 1 milímetro exato, né? Então, tem que ficar atento para não se confundir quando estiver fazendo esse tipo de leitura. O mesmo caso seria se essa linha aqui de cima ela tivesse coincidindo na escala principal. Nesse caso, a gente teria 1 milímetro mais 1 centésimo, ou seja, a gente teria 1,01. Mas não é o caso. Nesse caso, a gente tem 0,99, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.